iniciando o conteúdo de web designer. Mas o que é isso que está acontecendo aqui? Eu tenho participado das mentorias da Independência Digital. Lá estão sendo ensinadas 11 profissões. E dessas 11 profissões eu tenho feito resumos. Desses resumos que eu tenho postado no meu Telegram, que o link do Telegram está aqui no perfil do meu Instagram ou está aqui embaixo no YouTube, porque esse vídeo vai para o YouTube também. Eu estou postando esses resumos dessas profissões e além de estar postando os resumos dessas profissões, eu estou fazendo essas lives aqui explicando essas profissões. O que acontece? Em relação a esses resumos, os resumos já estão um pouco mais adiantados. Então, se você entrar no Telegram, você vai perceber que esse conteúdo aqui foi passado na semana passada e essa semana eu já passei novos conteúdos para vocês. Então, em tese, nós estamos uma semana em atraso em relação a essas aulas aqui feitas nas lives, né? Bom dia, Eline, tudo bem? Aí, gente, o que acontece? Qual que é a ideia? Eu estou estudando, faço o resumo, passo o resumo para vocês. Esse resumo tá indo lá pro Telegram. Você lê o resumo, depois eu vou vir aqui explicando a aula. Então aí vai ficar mais fácil para você em termos de compreensão. E até, gente, existe prova científica isso que quando você está estudando algo, é interessante que você faça uma revisão 24 horas depois e 7 dias depois. Então é bacana essa ideia da gente estar depois de uma semana revendo aquele conteúdo que é para você fixar se de fato essa profissão for do seu interesse. Então você sempre vai perceber aqui embaixo qual é a profissão. Lá no Telegram também eu vou estar mandando qual é a profissão. Porque com o passar do tempo você vai percebendo qual que é o que te agrada, né? Qual é a profissão que você mais se... a palavra... identifica. Qual é a profissão que você mais se identifica? Então, com o passar do tempo, você não vai ficar vendo todos os conteúdos, até porque uma das coisas que eu expliquei ontem foi essa. O que acontece? O seu cérebro, ele não tem essa... Ele, na verdade, não quer gastar energia. E se você fica nessa de jogar muito conteúdo, você vai entrar numa obesidade cerebral. E aí, às vezes também, como você está misturando muitos conteúdos, você não vai conseguir absorver nenhum nem outro. Isso vai virar uma verdadeira lavagem. Foi isso que a gente disse ontem. Virou uma verdadeira lavagem. O que a gente faz disso? Dá para os porcos comer, joga fora, mas não vai te fazer nenhum sentido. Você ainda vai sair falando mal das mentorias porque você não focou em apenas uma, né, para colocar realmente ali toda a sua energia, toda a sua dedicação. Então, inicialmente, esse módulo 1 é para a gente ter esse despertar do que você gosta, do que você não gosta. Com o passar do tempo, você já vai ter uma noção exata do que você quer e aí você começa a aprofundar os seus estudos apenas nisso. Se eu vou conseguir fazer todas as profissões, gente, isso ainda é um mistério. Porque são muitas profissões e eu venho aqui tentando, né? Na verdade, quem tenta não consegue. Eu venho aqui fazendo todas essas profissões. Se até o final eu vou estar firme e forte fazendo elas, aí já é um mistério mesmo. Porque a minha mão, não sei se vai dar pra ver, né? Eu acho que não. Mas de tanto digitar, essa mão aqui especificamente, ela termina, assim, final de semana eu tenho descansado, aí começa a semana, a mão tá doendo. Aliás, começa a semana tá tudo bem, mas eu já termino, igual ontem, eu já precisei de passar remédio. Então começa a doer a mão de digitar, porque eu estou advogada, então eu ainda trabalho e tenho outros trabalhos e ainda tem as redes sociais, ainda tem um pessoal que eu fico respondendo, então tem cansado. Mas Deus é mais, vamos tomar as precauções necessárias e vai dar tudo certo. Então bora lá, porque eu sei que vocês não estão afim de conversa, né? Módulo 1, Web Designer. Vamos entender do designer dentro do web designer. Nesse módulo, gente, o que vocês vão aprender? Os princípios do designer.
como o lead se comporta. Lead? E quem é essa pessoa? Como como você vai se inspirar para criar a sua página, uma fanpage, né? Assista todas as aulas e não deixe de fazer suas tarefas, se de fato você se identificar com o web designer. Aqui vão estar algumas perguntas mais frequentes que o professor respondeu. Quem é o professor dessa aula? Rafael Almeida. Ele que é o responsável pelo conteúdo de web designer. E aí ele respondeu algumas perguntas. O web designer é a mesma coisa que designer? Não, gente. Olha, tanto não é a mesma coisa que nós temos aqui até professores diferentes. Se você está acompanhando, ontem eu mandei conteúdo de designer gráfico. Então, designer gráfico é uma coisa, web designer é outra, tá? São profissões diferentes nesse mundo digital. Então, enquanto designer gráfico, ele vai trabalhar pensando no físico, naquilo que será impresso, né? As suas artes propriamente dito, o web designer, ele terá seu foco voltado ao virtual. O que será visualizado pelo usuário na tela do computador. Então, o designer gráfico ele está mais preocupado com o físico. Ah, você vai imprimir cartão, você vai imprimir panfletos, coisas que você normalmente, cartão de visita, que hoje a gente quase nem vê mais, né, gente? Mas então o designer gráfico ele já tem mais essa preocupação. E já em relação ao web designer, ele vai estar mais focado no virtual, naquele usuário do computador, aquela pessoa que você vai impactar pelo computador. Então, na criação de um site, é necessário ter aplicativos pagos? Eu vou precisar de comprar um aplicativo para poder criar um site? Não. Os aplicativos pagos, eles vão facilitar a criação de sites, mas não são a única forma de você criar um site. Hoje em dia, você consegue criar um site com aplicativos gratuitos. Então, assim, não é o fim do mundo. E o que é um developer? Não sei se pronuncia assim, gente, porque no web designer, nessas profissões digitais, vocês vão ver que tem muitas expressões em inglês, e aí eu acabo não sabendo pronunciar exatamente. Bom dia, Girlene. Basicamente, developer é o quê? É o papel de um web developer. É o programar web designer. Então, é a pessoa que programa o web designer e aplicações online para uma empresa. Isso é um developer, o web developer. É a pessoa que vai estar ali programando os web designers, os websites. Isso exige grande conhecimento de diferentes ferramentas, técnicas e conceitos de desenvolvimento. Até porque essa é uma área que não para de evoluir. Tá, em relação à primeira aula mesmo, com o professor Rafael Almeida. O conteúdo de design mais pesado que você já viu. O nome dele, do professor, é Rafael Almeida. Ele vai nos ensinar passo a passo para criar uma landing page do zero. O que você precisa para fazer, o que você vai precisar fazer para ter uma landing page de alta conversão, noções básicas de designer, vai te mostrar tudo o que você imaginar. Por exemplo, como faz uma página de captura, como criar uma página de captura irresistível, as ferramentas essenciais para o seu site. E ele até citou um exemplo que eu achei interessante. Ele disse que criou um site para Ana Cláudia, lá da Casa Digital, vocês lembram dela? Ele criou um site em 20 minutos para Ana Cláudia, lá da Casa Digital. Que até vai lançar um livro, ou já lançou, não sei, chamado Ela Ter. Ele disse o seguinte, ele estava assistindo o episódio da La Casa e começou a criar uma página para ela. Em menos de 20 minutos ele já tinha terminado. Ele fez, em 12 minutos ele gastou para fazer o layout, 6 ali para fazer uns ajustes e terminou o site em 20 minutos. Então, assim, não é uma coisa do fim do mundo, sabe? Uma coisa de louco, uma coisa muito complicada. No final, você vai ter habilidade de criar páginas de autoconversão, você vai poder colocar os seus produtos lá, você vai poder colocar produtos digitais no ar, vai conseguir captar lead com uma alta taxa,
Você pode também vender sites para outras empresas. Então existe uma demanda grande de lojas físicas querendo se tornar virtuais, em razão principalmente dessa questão da pandemia agora. Então, agora, gente, é o início do processo de tudo, dessa mudança do físico para o virtual. É a hora em que as pessoas mais estão dispostas e acessíveis para essa mudança, para essa transição. Porque aí quem fale que isso tudo é só o começo. Nós teremos muitos problemas ainda na sociedade, então eu acredito, não estou sendo maquiavélica aqui, gente, mas assim, isso que aconteceu do coronavírus é só a ponta do iceberg, o que eu tenho ouvido algumas pessoas falando. Porque as dificuldades virão e o mundo vai ficar cada vez mais virtual mesmo. É essa onda agora da tecnocracia, né? E em relação a essa aula, ele pediu o seguinte, para vocês escolherem 3 coisas que vocês desejam aprender no web designer. Vai pesquisar, a gente precisa ser, gente, autodidata. Eu quero saber melhor sobre o web designer. O que é isso, afinal? Então, assim, busque conhecimento, busque agregar conhecimento. Não fique esperando só aqui o conteúdo que eu estou passando para vocês. Porque o que acontece? Às vezes você vai perceber, caramba, eu nunca nem tinha ouvido falar de web designer. O que é isso? Eu quero pesquisar. Então, assim, busca pesquisar. De repente você se encontra nessa profissão, nesse nicho, sabe? Uma coisa que você nunca nem teria passado pela cabeça. É igual designer gráfico. Eu comecei a fazer as artes ali para live, para as minhas coisas. Gente, e eu tenho me identificado tanto com essa ideia de fazer artes, e eu tenho gostado tanto disso, que eu passo tempo fazendo isso, assim, final de semana, eu tô à toa, tipo, mexendo no celular, eu falo assim, deixa eu criar uma arte. Eu passo assim, virou um passatempo pra mim, criar arte. Porque eu percebi que eu gosto, eu percebi que eu fico toda encantada depois que eu vejo aquilo ali pronto. Nossa, ficou legal, ficou bonito. Então, são coisas que você vai identificando, que você tem essa habilidade também, que de repente você nem sabia. Então, escolhe 3 coisas que você deseja aprender dentro de web designer. Mas, Lorena, se eu nem sei o que é web designer, por isso mesmo. Vai pesquisar. E começa a seguir, se você começar a ter interesse sobre a profissão, o Instagram do professor, que é Rafael Almeida. Rafael com 2 R's, Almeida, porque lá ele acaba dando muitas dicas sobre o web designer, então já vai te ajudar a ter um pouco mais de contato com esse conteúdo. Ele trabalha na PLX, que é uma das empresas do Pablo. Tá, mas e aí, Lorena, você falou de um tal de lead. O que é lead? Onde eles moram? O que eles comem? Aqui no Globo Repórter. Gente, primeiro a gente vai enxergar, tem que enxergar o que é o designer. Como que você enxerga designer? Como que você enxerga designer? Me fala aí. Você vai perceber que quanto mais você aprende dessa área, melhor vai ficando o seu resultado. Porque é uma matéria em que você vai aprender com as outras pessoas, você vai aprendendo a visualizar as coisas. Eu tô aqui rindo, porque eu percebi um certo movimento e era um passarinho aqui na porta. Bom dia, Boni. Então, você tem que observar. Você vai perceber que quanto mais você aprende essa área de web designer, melhor você vai ficando, melhor vai ficando o resultado. Então, por isso a ideia de ser autodidata, de ir buscando aprender cada vez mais, de ir buscando agregar cada vez mais conhecimento. O designer, gente, ele é uma estética, né? Ele é uma estética mais a funcionalidade. Então existe esse visual, isso que você vê, isso que te impressiona, mais a funcionalidade. Então você junta uma estratégia mais a parte visual. O designer, ele tem essa funcionalidade, né? De trazer aqui para você o que é estratégico e de trazer aqui para você o que é visual. Qual que na verdade, você acaba não conseguindo enxergar essa estratégia, mas é justamente isso aqui que vai te capturar. E o visual é aquilo que vai te impactar. Então, a gente pensa que não, gente, mas o ser humano, ele ainda é 70% visual, não tem como. Você bate o olho e você já faz um julgamento. Então, se você está querendo ter uma boa apresentação de um produto,
até mesmo uma boa apresentação sua, você precisa preocupar sim com a imagem, com aquilo que você transmite, com o visual. O web, gente, ele é o quê? O web, ele é tanto alguém que faz a página num site pré-pronto, como faz do zero. Mas você precisa ter uma noção de designer para deixar essa página mais bonita. Então o web é aquela pessoa que vai estar criando ali aquela página. Pode ser uma página criada já no site pré-pronto, pode ser uma página que você começa a criar do zero. Esse é o web. E o designer, ele vem para o quê? Para deixar essa página mais bonita. Então aqui existe a estratégia mais o visual. É o web designer. E o que é o lead? O lead, gente, o seu lead, ele vai entrar numa página. Vocês já têm aí uma noção do que é um lead? O lead, ele vai entrar aí na sua página e ele vai ter uma excelente navegação. E ao mesmo tempo, ele vai conseguir conquistar resultados exponenciais. Vocês já estão conseguindo entender o que é lead? Se ainda não, nós vamos lá, só um momento. Então, você conhece o habitante da internet? Ai, Lorena, que loucura! Aquele que entra na sua página, aquele que cadastra ali na sua lista ou compra um produto, você conhece essa pessoa? Não, você não conhece essa pessoa. Mas seria o cliente, gente. É aquela pessoa que você pretende capturar, ou os seus inscritos aqui no Instagram, ou os seus inscritos lá no YouTube. Isso é lead. Lead. O lead é esse habitante da internet. E ele é um ser impaciente. Esse lead sou eu, esse lead é você, que não tem tempo, porque tem muita informação mesmo, né, gente? Nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro. Então, por essa razão, o lead é aquela pessoa que entra numa página e que, se ela não tiver bacana, ele já sai rapidinho, porque ele tem pressa, não é? Então, por essa razão, a gente tem que tornar as páginas virtuais, né, os sites, que seja as suas páginas, as suas redes sociais, elas têm que ser cada vez mais visual. Porque se não tiver esse visual muito bacana, assim, muito clean, muito limpo, muito preciso, a pessoa vai querer sair. E essa pessoa é quem? É o lead. Então, quando você ouvir falar de lead, são termos complicados para coisas simples. São os navegadores, são os usuários, né? O design, então, gente, você fala, eu lembrei de uma coisa. A internet e a droga são os únicos dois sistemas que te chamam de usuário. Para analisar. Se não é porque a internet também te vicia, a gente tem que tomar muito cuidado. Chama os consumidores de usuários. Então, os usuários aqui da internet são os leads. O designer, gente, ele entra muito nessa parte de capturar ali o lead, de chamar a atenção do lead. Para o lead ele entrar numa página, ele não vai entrar numa página que ele gasta muito tempo para entender o que está acontecendo ali e aí depois se cadastrar na sua lista. Não, você tem pressa, inclusive você, quando entra em alguma coisa assim para comprar, se for algo muito burocrático, quem aqui nunca desistiu de fazer uma compra porque, que saco, eu tenho que fazer esse cadastro, eu tenho que não sei o que. Eu já desisti várias vezes. Beleza, assim, se não tivesse aquele tanto de burocracia, eu já teria compra. Se fosse só aperte aqui. Então, a gente realmente tá nessa impaciência, tá nessa velocidade, tá? Tipo, no impulso, né? Na impulsividade, você viu aquilo ali, você quer comprar. Senão, ainda bem, eu diria, que existe toda essa burocracia, porque senão a gente era muito consumidor mesmo, né? Era muito impulsivo de ficar gastando até o que não precisa. Como existe toda essa burocracia, dá tempo de você refletir um pouquinho. Só que isso é ruim para a empresa, então a gente já percebe que isso é um ponto fraco, que tem que ser suprimido, né? Então, cerca de 4 a 12 segundos. Cerca de 4 a 12 segundos. Olha quanto isso é rápido. A pessoa ela vai querer saber o que você está vendendo e qual a solução que você está gerando para ela. Ela não vai querer perder tempo, mais do que isso. De 4 a 12 segundos, a pessoa quer passar os olhos e saber o que você está vendendo para ela. Essa pessoa é quem? O lead. Então, de agora em diante, vocês aqui,
como pessoas que estudam a era digital, já sabem que esse termo lead são essas pessoas que navegam por aqui. São os clientes, são os consumidores, são os usuários das redes. Então, o lead, gente, ele também é intuitivo. Ele já tem uma pré-determinação na sua cabeça do que ele quer, do que ele espera daquilo ali. Ele já tem uma pré-determinação de onde vai estar ali o local que ele clica para comprar. Então ele é muito imediatista, né? Já está tudo assim muito na velocidade da luz. E, por exemplo, você vai criando também um padrão no seu cérebro. Então, quando você entra num site, é normal que você espere que no seu campo direito ali vai ter algumas informações de redes, de contatos, de outras pessoas, de outras informações. Então, assim, começa tendo um certo padrão, e é um padrão razoável. Você já sabe que lá no final desse site, provavelmente vai estar os valores, vai estar as vendas. Então, o nosso cérebro já tem isso um pouco predeterminado. Quando se trata de um curso, você vai vendo ali toda uma propaganda, tá legal, tá bonita, você já pensa assim, deixa eu ir lá logo ver qual que é o preço. Você não arrasta, não puxa? Deixa eu ver logo isso aqui. Então, o nosso cérebro ele já tem um pouco de intuição a respeito de padrão de site. Do contato, onde que está o contato, onde que você compartilha as redes sociais. Por isso, existe também hoje, na hora de se fazer esses sites, de fazer essas páginas, já existe esse padrão também nesses sites prontos que você compra, ou dicas de como você montar os sites de locais que você já sabe que é só clique aqui. Que o seu cérebro já está predeterminado, que o seu cérebro já está aguardando esse local aqui do clique aqui. Então, você precisa sentir, né, a pessoa ali, você, o lead, você, o usuário, precisa sentir que aquilo que está sendo apresentado ali, aquele produto, tem a ver com a dor, tem a ver com aquilo que você de fato precisa. Então, você tem que se colocar no lugar de quem vai estar comprando. Você tem que se colocar no lugar de quem vai estar vendo aquele conteúdo. Eu estou vendendo aquilo que as pessoas realmente querem? Eu estou atingindo a dor desse público? Eu estou atingindo os anseios desse público? Então, ao mesmo tempo, você sabe que essa pessoa, ela vai querer ter agilidade, ela vai querer ter clareza ao se cadastrar, onde está o botão. Então, se você entendendo isso, você vai trazer cada vez mais usualidade para suas páginas. E você vai entendendo isso cada vez mais, modelando outras páginas, tá? Se atentar a detalhes. O lead, gente, essa pessoa virtual, ela também é visual. E isso é a parte mais importante. É muito melhor para o lead ver uma foto, assistir um vídeo, do que ler um textão dentro da sua página. Ele gosta do visual, ele gosta da foto, ele gosta do vídeo. Esse lead é quem? Sou eu, sou você. Então você sabe que isso é verdade. Você fica mais ligado com a parte visual. Você fica mais ligado se tem um movimento naquela página. E quando for escrever um texto, o copy, que é a pessoa que escreve o texto, inclusive se você ainda não teve acesso ao resumo que nós fizemos sobre copy, o primeiro módulo nós já fizemos e está no Telegram, tá? O copy, ele tem que ser persuasivo, nós vimos isso no texto. Tem que ter essa estratégia, ele tem que ter essa objetividade, porque o lead não está disposto a ler. Se não for algo bem interessante, não vai ler mesmo, só vai olhar ali as imagens, vai ver algum vídeo. Por isso que hoje em dia a gente percebe muito em sites, você já deve ter percebido, que existe o texto e existe o vídeo. A pessoa já pega, fica com preguiça de ler, aí eles já começaram a fazer isso agora também, já fazem o vídeo, que você já assiste o vídeo e pronto. Por que que a Lorena vem aqui fazer live? Por que que eu tô vindo aqui fazer live dos resumos? Porque eu sei que tem muita gente que não vai ler os resumos. Então, eu trago aqui para vocês essa parte do visual que chama bem mais atenção. Então, toda a parte visual, gente, ela precisa conversar. Conversar, isso mesmo, dentro de um site. Vai dizer muito sobre quem você é, sobre o que você está querendo vender, sobre qual é a sua expectativa. E o lead, ele precisa olhar para isso
isso e ver você, e ver a sua intenção. Quando a pessoa entra numa página e ela está mal construída, ela não vai ter esse olhar assim de entendi o que a pessoa quer dizer. Não, ela vai olhar com um olhar ruim, tipo, isso aqui está desorganizado, isso aqui não tem as informações necessárias, está escasso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você coloca ali o seu nome, às vezes você coloca ali a sua marca e você está sendo visto. E você está, é a forma com que a pessoa passa a te olhar. É tão louco que eu conheço pessoas aqui da minha cidade que tem um Instagram bacana. Quando eu vejo essa pessoa, gente, a gente faz isso mesmo, a gente associa. É aquela menina lá do Instagram. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque você está sendo visto pelo aquilo que você posta nas redes sociais. Hoje em dia tá desse jeito. Então, se você tiver um perfil desorganizado, escasso, as pessoas estão te vendo dessa forma também. Se você está querendo vender um conteúdo e você está expondo um conteúdo, a forma com que você se posiciona, a forma com que você se expõe, tem muito a ver com o que a pessoa te vê. Então, fica parecendo às vezes que o web designer é algo muito só prático. Você vai perceber que tem muito a ver com a sua vida pessoal também. Saiba se organizar. E uma coisa muito interessante é ter paletas de cores bem definidas. Você tem que ter uma paleta de cores bem definidas, ter um layout, ter contraste, efeito, movimento, ênfase. Tudo isso são elementos que vão contribuir muito para que aquela pessoa já veja seu conteúdo com outros olhos. Não sei se vocês já perceberam ou não que o meu Instagram é a referência. Mas se vocês perceberem ali, agora nem tanto porque eu tenho lançado muito conteúdo aqui desses resumos e tal. Mas antes eu tava colocando uma tonalidade azul. Eu fui pegando essa ideia das cores mais pro azul. Fui pegando mais fotos que eu tinha de mar, de viagem, de passeios e tal. Queria mais essa tonalidade ali no meu Instagram. Porque quando você olha, fica bonito. Fica algo assim, que bacana ver isso aqui. Quando você pega algo que está em harmonia em questões de cores, você se sente melhor. Se vocês querem também ter uma noção de contraste, de movimento, assim, de equilíbrio de cores, porque eu venho trabalhando isso agora, gente, prestando atenção nisso, eu também venho trabalhando ali dentro da página do meu esposo, Construtora Oliveira Oficial. Eu até vou ver se eu coloco aqui no perfil do meu Instagram para ficar mais fácil. Vocês vão perceber ali o que eu tenho feito, o trabalho que eu tenho feito ali dentro da página dele. De trazer essa harmonia na exposição ali das casas dele que ele vende, no setor da construção civil. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. De ter esse contraste, de ter as cores bem definidas, de ter movimento, de ter ênfase. Porque quando você bate os olhos, se estiver agradando os seus olhos, já é um bom sinal. Se você já olhar assim, eu não gostei, outra pessoa provavelmente não vai gostar também. Então, assim, tenha esse feeling, né? Tenha essa percepção do que tá bom, do que não está bom. Cabelinho caindo. Tá, e sobre a tarefa dessa aula em específico? Você vai citar 3 características do lead. Quem que é lead? É esse habitante de dentro das redes. Então, você vai citar 3 características do lead e vai citar 3 características específicas do público que você deseja vender. Lorena, mas eu ainda nem sei o que eu quero vender. Tá, então, se posicione. Se posicione naquilo que você gosta de fazer. Se posicione naquilo que arde o seu coração. Tá, Hoje, Lorena, tenho me posicionado muito em relação a esses conteúdos, porque é o que eu tenho feito, é o que eu tenho estudado. Então, assim, o que você tem estudado, o que você tem buscado e que dá para você estar transmitindo para outras pessoas. Porque a ideia do conteúdo, gente, não é reter. Por isso que eu tenho vindo aqui passar esse conteúdo para vocês. Porque se eu fico retendo esse tanto de conteúdo, de fato vai me dar obesidade cerebral. E o Rafael Almeida novamente pediu para seguir ele no Instagram, @rafael.almeida, Rafael com 2 R's, que é para vocês irem lá tirando ideias
através dos stories dele, através do feed dele. Enviar no direct dele perguntas, se vocês quiserem alguns esclarecimentos, que ele vai estar dentro do possível tirando essas dúvidas, dando esses esclarecimentos. Gente, agora, ó, vou pedir para vocês que estão aí, manda aviãozinho pra galera, cadê os coraçãozinhos? Vocês estão tudo parados, não tô ouvindo vocês nem conversando. Tá todo mundo anotando aí, prestando atenção, fervorosamente, assim espero. Vamos para a aula 3. Gente, essa aula do módulo 1, tá? Essa aula, ela deveria custar R$10.000. Por isso que eu quero coração e avião. Olha só, essa aula, ela de fato deveria custar R$10.000, pelas informações que vão ser passadas. Todo módulo, a gente vai ver 5 aulas, tá? Dentro do módulo, a gente vai estar vendo 5 aulas. Então, tenha aí paciência que o conteúdo é um pouco grande. Depois, se você tiver dificuldade, você volta, escuta de novo. As lives vão ficar salvas aqui no IGTV, vão ficar salvas no YouTube e os resumos estão disponíveis no Telegram. Princípios do designer que influenciam no web. Vou te mostrar que é muito simples, é mais simples do que você imagina, só que não é fácil, gente. O simples não é fácil. O que é landing page? Quem que é landing page? A landing page, gente, ela é um site, é porque agora esse povo aprendeu a colocar nomes novos nas coisas e vai deixando a gente confuso. Landing page é uma página, é um site dentro da internet. Então, ela segue um padrão de designer, ou seja, ela tem um padrão agradável de ser visto. E, ao mesmo tempo, é aonde está o quê? O produto. É aonde você compra. É o local que você vai se cadastrar. O tempo de carregamento dessa página, ele também tem que ser massa, tem que ser rápido. Olha um exemplo de landing page. A página onde se comprava essa mentoria do Pablo, do MIT, da independência digital. Se você chegou a abrir aquela página, isso era uma landing page, é onde está sendo vendido ali aquele conteúdo. Então, essas páginas, elas precisam ter um carregamento rápido, porque senão você também não vai ter paciência de ficar ali. Você tem que ter uma noção exata, assim, ó. Depois comecem a ter um olhar mais observador sobre essas páginas, que ela costuma ter um padrão de visualização, aonde está o produto, aonde você compra, aonde você cadastra e que tem que ter um carregamento rápido. O seu futuro cliente agora, ele não chama mais cliente, ele chama lead. E a sua página, aonde você deposita o seu produto, aonde você se vende, aonde você se mostra, se chama landing page. Só para vocês verem que tá tudo muito chique agora, né? E agora nós vamos falar sobre alguns princípios. Princípio do equilíbrio. Gente, princípio, oh Jesus. Princípio é uma coisa que a gente estuda muito no direito. Aí na hora que eu começo a ver princípio, eu falo, eu tô fazendo direito de novo, tô na faculdade de novo. Tá, princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio, como o próprio nome já fala, equilibrar, é como se você tivesse uma balança e você vai colocando elementos, e você vai colocando quantidade, e você vai colocando simetria de tamanhos. Então você vai gerando um layout, uma visão mais limpa e extremamente profissional daquilo ali. Você tem que ter muito cuidado para isso, para equilibrar. Você, por exemplo, vai fazer um post, você não vai colocar um monte de emotions, você não vai colocar um monte de bichinho fazendo movimento. Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar ali só olhando para aquele tanto de bichinho e não vai... Emotions, né, gente? E não vai prestar atenção nem no que você está falando. Então tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia, se a ideia é ser profissional. O que vocês depois vão fazer? Pega sites renomados, tipo Nike, nem sei, gente, tipo iPhone. Vai olhando essas páginas desse pessoal para vocês perceberem esses princípios, essa harmonia, tá? Do equilíbrio. E existe também o princípio do contraste e da ênfase. O contraste e a ênfase, na verdade, é um princípio 2 em 1. Por quê? Você às vezes pega um site, uma página, vai ter aqui um vão em branco de um lado da página, que é onde você posiciona ali um texto, e do outro lado você vai ver um vão colorido. Gente, até isso eu fiz lá na página do meu esposo também. Olha só, vai servir de exemplo de estudos, porque não tem como eu ficar aqui mostrando outra coisa para vocês, eu não consigo, inclusive, fazer isso.
Então você pega aqui, de um lado você tem um texto em branco, de outro lado você tem um texto colorido. Então você vai fazer o quê? Você vai estar gerando um contraponto, você vai estar usando texturas, você vai estar usando cores para gerar esse contraste. Estes elementos vão fazer o quê? Vão facilitar a leitura da pessoa. Olha, eu dando bobeira, é só eu abrir aqui o Instagram no computador, né, gente? Que eu vou facilitar um pouco para vocês visualizarem isso melhor. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que talvez fique bom para vocês. Por que eu tô citando isso, gente? Porque é eu que tô criando e eu sei que eu estou criando dentro daquilo que tá sendo estudado. Não é que eu tô afim de fazer propaganda do meu esposo aqui, não. É porque eu venho cuidando dessa página. Então eu sei que é algo que eu venho fazendo e que tem dado certo, tá bom? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui só um momento. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, ó, uma ideia de contraste. Essa ideia do contraste aqui, ó. Porque aqui está todo o colorido puxando, né? E aqui está o texto. Então, essa é uma ideia de contraste. Você puxa para a informação, porque existe esse contraste, ok? Olha uma ideia de equilíbrio que eu falei para vocês em termos de cores. Olha aqui a página. Depois vocês vão poder acessar. Mas olha só, não sei se está dando para ver aqui, bacana. O equilíbrio das cores, tá vendo? Olha, você trazer uma harmonia de cores. Você passa a ter uma sequência lógica naquilo ali. Não é uma coisa que você abre e fala assim, que é isso? Olha, eu venho fazendo esses recortes. Então isso aqui, ó, entrou numa parte só preto e branco. Então você acaba aqui fazendo toda essa harmonia, né? Buscando, olha só, uma harmonia. Isso aqui é uma página. É uma página de uma construtora. Depois vocês olham lá, ó. Construtora, underline, Oliveira, underline, oficial. Meu esposo que criou esse nome, gente. Na época, olha, a questão da organização aqui, ó. Dessas coisinhas aqui. Eu esqueci o nome, gente. Isso aqui são os... como que é o nome disso, gente? Que estão em destaque, né? Isso aqui são os destaques. Então, eu também segui, olha só, uma paleta de cores. Segui um padrão relacionado a imagens aqui, a desenhos, tá vendo? Eu quis colocar, ó, alvenaria em forma de desenho, acabamento em forma de desenho. Então, aqui tudo seguiu um padrão de desenho, ó, jardins. Então, você tem que tomar cuidado com isso, de seguir um padrão, de seguir cores, de seguir harmonia. Depois vocês vão lá e ver direitinho, tá? Dentro da página em si. Deixa eu tirar aqui e voltar para o resumo. Só um momento. Conseguiram entender? Depois também vocês olham lá direitinho. Isso, gente, no feed, né? Isso aqui é o que está sendo postado no feed. Buscando equilíbrio, buscando contraste, buscando essa ênfase. Se tem de um lado colorido, do outro lado tem esse lado branco, esse lado onde fica o texto. Então você vai gerando contrapontos, você vai gerando cores, você vai gerando texturas. Esse contraste, ele é muito importante. São elementos que vão facilitar a leitura da pessoa. A pessoa vai bater os olhos e vai ver aquilo que está sendo aplicado. Ao mesmo tempo que você posta ali no feed, você posta nos stories também. Os stories, aí você já pode colocar mais movimento, né? Você coloca ali puxa ali dentro dos GIFs, né? Alguns movimentos para aquilo ficar mais chamativo para a leitura da pessoa, tá? Que é o próximo princípio que a gente vai estar entrando, que é o princípio do movimento. O que o princípio do movimento vai fazer? Esse princípio do movimento, ele vai trazer essa leveza, ele é que vai dar vida, porque às vezes você olha para um site e ele tá parado, tipo assim, tá parecendo que você tá lendo só um texto. Se tiver uma coisa pulsando ali, uma letra, já vai te dar outra visão.
Então você vai gostar muito, as pessoas gostam muito quando vê algum movimento, quando vê algum efeito, quando vê alguma animação, porque você sente que aquele texto está vivo, sabe? O seu cérebro tem essa impressão. Só que a gente tem que tomar cuidado para não colocar demais. Às vezes eu vejo aí páginas com aquele trem assim, né, bombando, aí você não consegue, seu cérebro fica assim, ó, tá legal, tá engraçado, mas você não consegue nem entender o que a pessoa passou. E aí, detalhe, gente, no movimento, toda página, ela tem que ter início, meio e fim. Você tem que ter essa sequência lógica da página. Se você está querendo capturar o seu cliente, muito provavelmente lá no final você vai ter até mesmo uma criação de texto, você vai ter o local onde você compra, onde ele cadastra. Então você tem que tomar sempre cuidado com isso também. E o princípio da repetição. O princípio da repetição, gente, ele pode ser tanto visual, como ele pode ser de bordão. Bordão, tipo quando o Pablo fala, vai cuidar da sua vida, isso é um princípio da repetição, que vai entrando na sua cabeça, que vai ficando na sua cabeça. Aquilo já é a marca do Pablo, vai cuidar da sua vida, não é? Então, esse princípio da repetição, ele também é importante, que você tenha uma marca, que você tenha algo que você se posiciona e que as pessoas já veem como você ali. É uma frase, é algo que vai gerar proximidade daquela pessoa que está lendo, né, do lead com você. Por exemplo, deixa eu pensar, o McDonald's. Eu amo tudo isso. Olha, faz um tempão que eu não amo McDonald's, mas eu tô aqui lembrando. O McDonald's, ele tem essa frase, eu amo tudo isso. Eu acho que é isso mesmo, né, gente? Então, são frases que quando você ouve, você se identifica, aquela frase aproxima o cliente de você, aliás, aproxima você da marca, né? A Apple, aquele símbolo da Apple, ele aproxima todo mundo na hora que vê aquele símbolo já sabe de onde saiu. Então, esse elemento visual ou essa frase, eles vão deixar você à vontade. Você pega e vê e fala, isso aqui eu conheço, né? Bom dia, tia Sueli, entrou aí. Michel, bom dia. Então vamos dar continuidade. Hoje aqui nós estamos falando sobre web designer. Se vocês, agora que vocês entraram, depois vai ficar salvo, tem como vocês acompanharem direitinho. Então, essa repetição, ela é interessante. A facilidade que as pessoas vão ter da compreensão daquilo que você gera de forma simples, de uma frase que vai ficar na sua mente. O elemento visual repetido, ele também vai facilitar o seu trabalho. Por exemplo, novamente, cadê o cartão aqui da pessoa? A construtora do meu esposo, ele tem uma frase, você sonha e nós realizamos. Então isso é uma frase dele, e ele tem uma coisa que ele faz muito também, que já virou um bordão. Sempre que ele fala com uma pessoa, no final ele se despede, tchau, obrigado. Já pegou que ficou dele, sabe? É uma coisa. Então se você tem esse princípio da repetição, isso é interessante para sua marca. Isso é interessante para entrar na cabeça ali do seu cliente e para o seu cliente ficar com essa informação para ele. Isso me é familiar, entendeu? E o que é o princípio da hierarquia? O princípio da hierarquia, ele já vai determinar o quê? O que é o menor, depois o que é o maior, e você vai fazendo uma escala decrescente ou uma escala crescente. Então, é você pensar numa hierarquia dentro de um site. Você não vai colocar imagens grandes, por exemplo, sem harmonia nenhuma. Se você quiser colocar uma grande e uma média e depois uma pequena, houve um equilíbrio, não é? Se você quiser colocar todas grandes, houve um equilíbrio. Agora, se você quiser colocar aqui o contrário, uma grande aqui, uma pequena aqui e outra menorzinha aqui. Então, assim, você tem que tomar cuidado com essa hierarquia de posicionamentos também, das imagens, do conteúdo que você vai estar lançando. Você primeiro vem com um menor, depois com um maior, ou o contrário. Mas você tem que prestar atenção nessa hierarquia de posicionamentos. Você vai criando. Isso é o mais importante, você ter sempre essa intuitividade da criação, de como posicionar, o que é menos importante, o que é mais importante, o que tem que ficar em destaque, o que não tem que ficar em destaque, tá? Por exemplo, você vai fazer uma divulgação de uma live.
tô divulgando aqui a live que eu vou fazer hoje e tal. O que você vai fazer? A live, a palavra live mesmo, você vai colocar ela grande. A hora não precisa de ser tão grande, porque o que vai capturar ali o seu cliente, o seu consumidor, o seu usuário, o seu lead, é justamente a palavra grande ali, que é a live. Depois ele vai falar, interessei pelo conteúdo dessa live. Você vai colocar um pouco menor. E aí a hora pode ser menor ainda, porque não é o que precisa chamar a atenção. O que precisa te chamar a atenção é o título maior, que é justamente o conteúdo que você está querendo vender, que é a live em si, nesse exemplo, né? Então a gente tem que se atentar à hierarquia de importâncias e à hierarquia de tamanhos, do que é mais importante, do que é menos importante, o que vai vir primeiro. O maior nós sempre lemos primeiro, isso é do cérebro, porque é o que mais chama atenção. Então, joga ali o que você quer que realmente chama atenção. Gente, parece bobo, mas são princípios que fazem toda a diferença. Não é nem que parecem bobos, parecem óbvios, né? Mas fazem toda a diferença. E o princípio da harmonia. Olha só o princípio da harmonia. Na sua cabeça, inclusive hoje, gente, eu acordei, mas estava uma harmonia, coisa mais linda aqui. Que isso, Lorena? Tava uma harmonia, coisa mais linda. Eu acordei, tava ouvindo os pássaros. Não, tanto pássaro cantando, aquele som, e de um ali, de outro acolá, assim. Tava uma harmonia. Um site, o visual, ele também precisa dessa harmonia. A música, né? Você também, a sua cabeça, ela tem ali essa harmonia, ela gosta dessa harmonia. Na sua cabeça tem que existir uma música quando você está construindo uma arte, quando você está fazendo um web designer, uma página ou um designer simplesmente. Então você vai ter uma sincronização, você pega um elemento, vai encaixar com outro. É aquilo que eu mostrei para vocês dentro da página que eu venho trabalhando. Então, tem que ficar tudo muito equilibrado, gente. Tem que ficar agradável, tem que ficar profissional, tem que ficar limpo, tem que ficar eficaz. A pessoa tem que querer entrar, porque chamou atenção, porque tá bonito. Assim como a música precisa das notas corretas, das tonalidades, você vai precisar das tonalidades corretas. Então tem que ter essa harmonia para acessar o olfato, para acessar o paladar, para acessar a visão. Todos os sentidos humanos vão depender dessa harmonia. Você tem que aprender a gerar essa beleza para quem está vendo, porque senão você não vai atrair essa pessoa, tá bom? E aí, qual que é a tarefa em relação a esses princípios? Você vai tirar print. Você vai printar fotos ou artes que você vê que corresponde a esses princípios que nós estudamos aqui. E você vai postar nos stories. Posta nos stories e me marca. E explica qual é o princípio que você entendeu em relação a isso aí. Qual foi o princípio que você entendeu que está dominante nessa imagem postada. Me marca o professor, que é @Rafael_Almeida, ok? E agora vamos para a quarta aula, a fonte secreta da inspiração. Lorena, onde procurar inspiração de designer? No Instagram. Você vai buscar inspiração de designer no Instagram, no Pinterest. Quem conhece o Pinterest? Você vai buscar inspiração, esse eu não conhecia, no Behance. Escreve como BEHANCE.net. Behance. Vocês vão buscar inspiração nesses canais. Como que você vai fazer? Você vai colocar hashtag no Instagram, você busca. Então você vai aprendendo ali a buscar outros designers, outros conteúdos, outras páginas que vão te trazer inspiração. Quanto a isso aqui, gente, não tem muito o que se falar. Depois são só ideias de fontes para vocês buscarem inspiração. Depois vocês vão ter acesso aí ao conteúdo que já está lá no Telegram de web designer, e lá dentro tem
o Instagram, a explicação certinha dessa aula 4, para você pegar o Instagram, o Pinterest e o Behance, aonde vocês devem colocar, o nome que vocês devem colocar para buscar, porque isso é muito específico. Eu deixei lá até os sites, que é só você entrar e acessar, porque senão a gente perde muito tempo nisso e é assim, vai ter que entrar no site, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, e aí a nossa aula não dá tempo de fazer tudo isso, tá bom? Em relação a isso aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nesses sites, no Instagram, no Pinterest e no Behance, vão criar uma conta e vão começar a salvar referências que você mais gostou. Vai analisando ali dentro do nicho daquilo que você está querendo vender, daquilo que você está querendo transmitir de conteúdo, aquilo que tem mais chamado a sua atenção, vai selecionando, vai guardando, para que você use isso como fonte de inspiração imediata mais adiante, tá? Entrou no site, faz a mesma coisa. Gostou de algo em específico, posta lá nos seus stories, marca o professor, me marca e aponte aquilo que você mais chamou atenção, que é uma forma de ir avaliando se vocês estão pegando ou não, tá? E tá na hora de fixar tudo isso na sua cabeça. Aula tipo uma revisão, né? Oportunidade de vocês crescerem. Neste momento, vamos voltar atrás. Se possível, você pega ali agora, entra lá no meu Telegram, pega o conteúdo do resumo e lê o resumo, porque aí vocês vão fixar melhor o conteúdo, tá? Quem ainda não entrou no meu Telegram, o link está aqui no perfil do meu Instagram ou está aqui embaixo no YouTube, porque esse vídeo vai para o YouTube. Então, se possível, você tira ali, pega aquele conteúdo, salva no seu celular, encaminha para outras pessoas, me marca. Eu quero saber se vocês realmente estão acompanhando esses conteúdos, se tem feito sentido para vocês, se é interessante que eu continue vindo aqui explicar isso para vocês. Nós precisamos de mais pessoas para aprender e para ensinar. Eu quero esse feedback de vocês porque nós vamos crescer juntos. Eu venho estudando essas aulas, eu venho trazendo para vocês aqui o conteúdo e é interessante ter de vocês esse feedback, esse retorno, tá bom? Gente, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o Web Designer. Nós estudamos 5 aulas em um módulo, né? É um primeiro módulo de Web Designer. Aqui teve as 5 aulas e o conteúdo está todo lá no meu Telegram. Tem as tarefas também, façam as tarefas. E amanhã nós vamos vir com conteúdo. Aliás, amanhã é sábado. Sábado eu não faço live com vocês. Na segunda-feira nós vamos vir com conteúdo de... Ai, deixa eu lembrar, gente. Tanta coisa. Na segunda-feira nós vamos vir com conteúdo de copy, tá? Copywriter. Para vocês aprenderem como trabalhar textos. Porque hoje nós aprendemos a trabalhar páginas. Na segunda-feira nós vamos aprender a trabalhar textos, ok? Gente, espero que vocês estejam gostando. Então, na segunda-feira nós temos mais. Chama o pessoal, divulga aí, que eu estou passando essas aulas para vocês, explicando dentro do possível e do impossível. Tá bom? Raquel, obrigada. A Raquel falou que foi muito boa a aula. E 10 horas da manhã nós temos também aqui, eu faço com vocês, o estudo bíblico. Nós estamos estudando Mateus, capítulo 5, e hoje nós vamos estar concluindo o estudo de Mateus, que bem dizer, a gente ficou a semana inteira estudando Mateus, porque é um capítulo relativamente grande. Conto com vocês também nesse momento aí, de muito aprendizado, porque a gente tem manual para todas as profissões, mas não tem manual para a nossa vida, e o manual para a nossa vida é a Bíblia. Então vem comigo também 10 horas da manhã estudar sobre o nosso manual, ok? Não basta estudar Web Designer. Beijo!